E agora nós estamos em contato com a nossa convidada, ela que é do estado do Piauí, da cidade de Água Branca, foi medalhista no Mundial de Atletismo Paralímpico na Índia, em Nova Delhi, inclusive com a quebra de recorde, medalha de ouro, a para-atleta Antônia Keila. Keila, boa tarde, é um prazer tê-la no nosso programa Espaço da Inclusão, tudo bem? Olá, boa tarde, tudo bem? Prazer estar com vocês. Prazer é nosso. Explica para os nossos ouvintes, primeiramente, um pouco sobre a sua questão, qual que é a sua deficiência. Fala um pouco para a gente sobre isso. Bom, a minha deficiência é intelectual, né? Que desde a infância eu tenho dificuldade, principalmente na parte da escola, né? Sempre tive essa dificuldade. E encontrei no esporte uma maneira de ser feliz, né? Porque eu passei por momentos muito difíceis em relação a isso. Mas eu uso o esporte aí para me trazer autoestima, para me fazer isso com tanto amor que eu faço, né, o esporte e entrego minha vida muito para isso. Treino bastante, né? Um jeito que eu achei de viver nesse mundo, né? Porque eu sempre me senti um pouco desconectada do mundo, mas assim, na corrida eu me encontro, é onde eu sou feliz, é onde eu faço o que eu sei fazer de melhor, que é correr. E agradeço a corrida por tudo que tem proporcionado na minha vida. Você começou a correr quando, Keila? Bom, minha primeira corrida foi em 2008, lá no interior, né? Eu não ia correr, mas eu saí da casa da minha mãe para me comprar um frango de bicicleta, que eu ia para a cidade vizinha comprar o frango, onde eu morava não tinha comércio, e tava tendo, as meninas estavam no supermercado lá que eu fui, elas me chamaram para correr, e eu fui correr, ganhei a prova, fiquei muito feliz. É, Na minha cidade ainda é difícil, né, essa questão do esporte, mas eu estou aí abrindo caminho para que aconteça, que venha aparecer outros atletas se inspirar, né, porque é um lugar muito difícil assim para o esporte. E você, além do Paralímpico, você corre também no Olímpico. Sim, a minha prova de 1.500 metros, no Brasil, no Paralímpico, não tem muitas meninas que correm 1.500 metros, quase todas correm velocidade, 100 metros, 200 e 400. Então, eu corro com as meninas do Olímpico para mim ter uma base melhor, porque lá fora o nível é muito forte na minha prova. Daí eu vou correr com as meninas para me pegar ritmo de prova, porque no Brasil as meninas não costumam correr 1.500 metros. E quando que você começou efetivamente? Quem te descobriu para os esportes paralímpicos? Quem me descobriu foi o treinador Cássio, né? Quando eu vim pro sem treinamento, ele me descobriu e já em 2021, né? Eu já fiz uma marca boa, só que eu não consegui ir para os Jogos de Tóquio, né? Isso me abalou muito meu psicológico. Eu parei de treinar aí por alguns meses, porque eu bati muito na trave e isso mexeu muito com minha cabeça. Em 2022, no final de 2021, eu voltei a correr de novo. Em 2022, eu corri bem, fiz uma marca muito expressiva. Eu já entrei, 2022, eu fiz uma marca que me deixou em primeiro lugar do Brasil na minha prova. Então, logo em 2023, eu consegui entrar entre as melhores do mundo e fui para o meu primeiro mundial em 2023, que foi em Paris, onde eu fui medalha de prata. Medalha de prata em Paris, né, que foi o mundial que antecedeu, inclusive, os Jogos Paralímpicos também do ano passado. Sim, sim, foi 2023. Aí já em 2023 eu tive lesões, eu fiquei 6 meses parada. Também fui para Paris lesionada, então de 2023 até 2024 eu sofri bastante no esporte devido às minhas lesões, né? Mas eu fui bronze em Paris, mas eu fiquei triste lá, porque eu sei que eu poderia correr melhor, mas infelizmente eu estava machucada, né? Fui bronze. E depois eu fiquei também mal psicologicamente, depois dos jogos, eu fiquei alguns meses sem treinar, não fiquei muito bem. Depois eu voltei de novo e me reergui e falei, nossa, eu tenho que treinar forte, me cuidar para mim não ter tantas lesões e eu fiquei muito bem esse ano e veio o recorde, veio medalha de ouro, não tinha uma medalha de ouro ainda na minha carreira. Foi a primeira e veio com recorde, então estou muito feliz. A pessoa que inclusive foi medalha de prata, né, que era da Polônia também, que era
uma das grandes também atletas, né, do competidoras com você. Sim, ela tem 15 anos que ela não perdia uma corrida nessa prova, né? 15 anos é muito tempo, né? São 15 anos sendo a favorita, então eu puxei muita responsabilidade agora para mim, né? De quebrar o recorde dela, de quebrar a hegemonia dela, né? E aí eu sei que depois disso as meninas vão se inspirar mais, com certeza vão treinar mais, e eu sigo treinando mais também, né? Para mim defender meu título no próximo Mundial, que é em 2027. Eu sei que quando é batido um recorde, as meninas treinam mais, se esforçam mais, então eu tenho que fazer isso mais ainda para me defender o meu título. Quais serão agora suas próximas competições? Bom, agora eu tenho o campeonato de cross, agora esse mês, e encerro aí o ano no Campeonato Brasileiro Paralímpico Loterias Caixa, que é em dezembro. E começo a base, né? Ano que vem não tem tantas provas importantes a nível internacional. Então eu vou usar 2026 para me preparar bastante e focar, né? Trabalhar muito, porque é um ano em que não tem competição internacional. É um ano que eu vou treinar muito aí, porque 27 já tem Mundial e 2028 é os Jogos. Os 28, né, os Jogos Paralímpicos de Los Angeles, que se tudo der certo, serão aí seus segundos Jogos Paralímpicos. Sim, é o meu segundo Jogos, né? Então, tô com esse sonho aí de buscar essa medalha de ouro nos Jogos de Los Angeles, né? Tenho que treinar muito. Sei que vai ser um nível mais forte do que Paris. As meninas vão vir forte e todas as outras provas, né? O nível, cada ano que passa, só aumenta. Muitos atletas novos aí chegando muito forte, mas é trabalhar e confiar aí no processo que tá perto, né? Passa rápido também. Ok, Lila, você considera que nesses jogos as pessoas com deficiência intelectual tiveram uma representatividade maior? Conseguiram mais medalhas, medalhas expressivas? Você tem essa mesma impressão? Eu tenho sim, né? Principalmente no masculino. No feminino também. Eu bati o recorde da prova na 1.500 metros. Tem uma atleta da Turquia também, que ela vem muito forte aí no 400, bateu o recorde mundial. E nas provas do masculino, os meninos também fizeram provas assim de altíssimo nível, né? No 1.500, no 800 e 400 metros. Então, como eu falei, né? A galera tá vindo muito forte aí nessas provas. Então, eu acredito que vai pegar muito fogo naqueles jogos de Paris, de Los Angeles, né? Porque o nível tá muito forte, muitos atletas chegando. E acredito aí que a gente está abrindo espaço para nossa categoria. Você acredita que daqui para frente as pessoas com deficiência intelectual, principalmente, terão mais em quem se espelhar e nisso vai aumentar o número de pessoas com deficiência intelectual praticando esporte? Sim, eu acredito muito nisso, né? Porque faz pouco tempo, né, que a gente tá nessa luta, né, de estar junto aí no Comitê Internacional. E eu, particularmente, recebi muitas mensagens de gente de todos os estados, assim, Minas Gerais, alguns de Minas Gerais, de Brasília, bastante atleta na minha classe, né? Falando que tá treinando, que se espelha em mim, que também vai bater recorde mundial, também vai ter uma sua medalha. Então, acredito que a gente está abrindo um caminho para os próximos atletas da nossa classe. Inclusive, hoje, no Piauí, ou quando eu digo Piauí, mesmo na capital, tem algum tipo de locais para o pessoal treinar, alguma coisa assim mesmo na capital? Bom, tem duas pistas, né? Lá tem duas pistas, mas ainda é precário a situação lá no meu estado em relação a investimento no esporte. E quando alguém se destaca lá, sempre vem para São Paulo, né? A gente não tem ainda um lugar fixo para treinar, é burocrático. Eu mesmo já fui treinar na Universidade Federal e eu não treinei na rua porque eles não deixam a gente treinar. É bem precário, sabe? Ainda é muito precário. Eu acho que a gente já está
num tempo de apoiar os atletas e abrir as portas das pistas para a gente treinar, né? Porque a gente, pelo menos treinar, a gente precisa, né? Já que a gente não tem outros meios, ainda é difícil lá, muito difícil. Como que é para você, por você ter que treinar aqui no CT Paralímpico em São Paulo, na maioria do tempo, essa questão de não ter lugar para treinar? Muitas vezes você treina aqui direto ou tem uma segunda opção? Bom, eu treino direto, né, no CT, mas às vezes eu treino em Brasília, que vou para casa da minha mãe lá, passo bastante tempo lá treinando e tenho lugares para treinar lá, mas eu treino bastante no CT também. Não tem burocracia pra gente que já é do meio, não. Aliás, esse centro CT Paralímpico, né, sempre é bom a gente falar sobre isso, é um dos melhores do mundo, inclusive, né? Isso é um dos melhores do mundo, então a gente tem tudo no CT, né? Desde a pista para treinar, fisioterapia, médicos, psicólogos também, tem o restaurante, então não falta nada, né? A gente só tem que treinar mesmo. Você comentou que quando você não conseguiu ir para Tóquio, você ficou um pouco abalada psicologicamente, né, até para um tempo de treinar. Você falou dessa questão de não ser ter psicólogos. Você em algum momento precisou passar por algum acompanhamento psicológico para voltar de novo, melhorar a autoestima, algo assim? Bom, eu já tentei às vezes ir no psicólogo, mas eu não consigo, ainda não consegui me firmar assim. Eu vou quando eu tô assim, não tem mais pra onde correr, né? Mas, por exemplo, eu não consigo ir direto assim, mas eu fui algumas vezes, mas eu já estava nas últimas. É uma coisa que ainda eu tenho que trabalhar em mim, né? Tentar ir com frequência. Eu não consigo ir com frequência, mas eu já fui algumas vezes, mas eu estava nas últimas. Como é que foi para vocês a adaptação na Índia, lá em Nova Delhi, já que tudo é diferente? Lá é 8 horas e meia à frente do Brasil, completamente diferente. Como que foi esse período de adaptação? Eu sofri mais em questão da comida, né, que é muito apimentada, e a maioria dos atletas sofreu nessa questão da alimentação, né? E lá é quente, lá no Piauí é quente, então eu não sofri tanto assim lá, essa questão de calor, porque estava bastante quente, mas como eu sou acostumada com calor, eu não sofri tanto. Na minha prova estava quente e eu até gostei de estar quente no momento da minha prova, porque eu consigo correr muito bem no calor, né? Porque eu sempre corri no calor, mas e o ar também é muito poluído, né? No mais, assim, a gente não saiu, né? A gente não pode sair, na verdade. Então, eu sofri mais com a comida, assim mesmo, essa questão. Mas no mais é tranquilo. Ah, para quem está acostumado com o calor do Piauí, qualquer outro calor, né? Beleza. Exato. E essa questão da comida não tinha, era só a comida da organização mesmo? Não tinha Isso. No como. meio para o fim que a gente conseguiu fazer com que a gente que eu falo a nutricionista conseguiu fazer com que eles tirassem pelo menos um pouco da pimenta, né? E deu uma melhorada muito, mas a gente sofreu mais essa questão mesmo. Alguns atletas sofreram com calor, porque a maioria também que tinha lá era o pessoal do sul, né? Então, treinando no frio e lá estava muito quente mesmo para treinar. Daqui para frente, você também pensa, além da atleta, já que você também vai ser um espelho para os outros, em fazer palestras, algo assim? Já que Eu hoje penso muitos atletas paralímpicos fazem? Eu penso nisso, né? Eu penso de levar essa bagagem que eu tô construindo aí para as próximas gerações. Eu sei que vai precisar, né? Que essa geração agora, quem tem 15 a 20 anos, é uma geração muito apressada, principalmente para ter resultado, para, sabe? E eu vejo essa pressa. E eu demorei tanto para chegar, e a gente que é atleta sabe que é difícil chegar e que demora. É uma coisa que é bem demorada, assim, o plantio, no caso, né? Pra você colher alguma coisa do esporte, você tem que ter paciência. Eu vejo que a galera mais jovem, assim, entre 15 e 20 anos, já quer tudo, já quer ser campeão mundial ontem, já quer tudo para ontem, e o esporte não é assim, né? E acaba que acontece lesões, desistência mesmo. Então, eu quero levar
essa bagagem que eu construí para que eles entendam que é difícil, não é fácil, é difícil você ser atleta, ter que treinar todo dia, treinar hoje e amanhã acordar com dor e ter que treinar. E às vezes você treina um ano inteiro e vai para uma prova e você erra e não acerta, não tem resultado que almejou e que treinou. Muitas vezes a gente treina um ano inteiro para uma competição e aí naquele dia você não tá bem ou você não acerta a prova, então você tem que treinar de novo, mais 1, 2, 3 anos. E o esporte é isso, né? Porque você tem que ter resiliência, principalmente. Porque é um processo muito doloroso aí, não é fácil ter que treinar todos os dias com dor, enfrentar lesões. E o começo, né, é enfrentar a falta de apoio mesmo, é muito difícil mesmo. Mas é possível, né, chegar no nível mundial, é possível ser medalhista. Eu tô aí para provar que é possível. Se ter paciência, resiliência, né? E continuar apesar de qualquer coisa, né? Antigamente, o atleta paralímpico, ele primeiro tinha a carreira dele como atleta, salvo as exceções, ele tinha a primeira carreira como atleta, e depois que ele terminava, ele ia pensar em fazer algum tipo de faculdade, algum curso, alguma coisa assim. Hoje em dia, isso meio que mudou. O atleta paralímpico, ele está conciliando a carreira dele de atleta paralímpico com o estudo. Muito embora você citou no começo da entrevista que você tem algumas dificuldades, né? A questão de estudos. Você pensa em continuar, em fazer, se não uma faculdade, algum curso técnico, alguma coisa assim? Eu penso, depois de Los Angeles, eu penso de começar a faculdade de educação física. De educação física. Uhum. É que é uma área que já tem a ver com É, esporte, né? Já tá é no. muito, é muito a ver comigo, né? Eu tenho essa vontade de fazer curso de educação física. Além de você, na sua família, tem alguém também que foi para essa área do esporte ou você é a primeira pessoa? Na minha família não tem ninguém, na verdade, só tem eu e só, não, ninguém quis ser atleta, né? Você viu um depoimento, né? Você falando que depois de bastante tempo que você foi, entre aspas, num termo a descobrir, ter o diagnóstico da sua deficiência intelectual. Sim, eu demorei bastante, né? Como eu falei, lá no Piauí ainda é bem complicado essas questões, né? E aí eu só fui descoberta aqui porque eu vim pro comitê, né? Mas eu na escola, por exemplo, minha irmã, eu estudava com minha irmã e a minha professora sempre brigava comigo porque minha irmã, ela rapidamente conseguia, por exemplo, entender o assunto, e a minha professora brigava comigo, gritava. E ela mandou uma mensagem para mim, eu até chorei, né? Porque ela lembra dos ocorridos e ela me pediu desculpa, né? Porque ainda é um pouco atrasado essas questões lá no Piauí, né? Onde eu moro. Não tem uma descoberta rápida, como aqui no estado de São Paulo, por exemplo. O estado de São Paulo, na verdade, acho que é a região sudeste, né? Uma das regiões. Tem outros estados também, outras regiões, mas São Paulo está bem à frente, né? E principalmente também. Acho que a região norte, né, ainda assim, no geral, outros estados também enfrentam essa dificuldade, né? É muito difícil. Agora, você já tem um ouro, teve uma prata, né? Também nas suas outras carreiras, agora só falta o bronze, né? Eu tenho bronze de Paris e a prata de Paris 2024 nos Jogos, a prata de Paris no Mundial e a prata também coube no Japão. Ouro, prata e bronze. É, E em todos os mundiais, além desse mundial que você considera que você estava mais bem preparada nesse mundial do que nos outros? sim, com certeza. Estava preparada, principalmente fisicamente, porque o primeiro mundial eu estava muito nervosa, né? Que é o primeiro. E Paris eu estava lesionada nos jogos, em Kobe eu fui lesionada, eu não estava preparada, mas esse mundial eu estava preparada e confiante, né? Quando eu entrei na prova, eu estava confiante e aí eu não tive medo de arriscar, né? Porque eu arrisquei mesmo fazer uma prova forte, mesmo que seja longo, 1.500 metros, não é uma prova tão rápida. Eu arrisquei porque eu sabia que eu estava bem preparada e eu estava muito confiante. Então, isso fez com que eu
aguentasse ali a pressão e saísse com esse resultado tão importante aí para minha carreira. E o recorde, na hora, você imaginou ali, chegou a passar pela sua cabeça que você tinha, quando você cruzou a linha de chegada, que você tinha quebrado o recorde? Na verdade, faltando 20 metros, eu vi que tava dando 4:15 mais ou menos. E eu falei, nossa, vai cair o recorde agora. Mas eu só vi ali, quase ali 20, 10 metros, eu vi, caramba, é o recorde. Aí eu fiquei. Quando eu passei a linha de chegada, eu fiquei, caramba, eu não tava acreditando, sabe? Porque eu sabia que tava vindo uma medalha de ouro, mas o recorde eu não sabia, né? Aqui no Brasil, né, nós tivemos a transmissão pela Sport TV e a Cazé também chegou a fazer algumas transmissões. E lá, como é que foi as outras mídias, essa questão da cobertura em relação ao Mundial? Eu gostei da cobertura, né? Tanto da Casa TV e do Globo Esporte, do Sport TV. É isso que tem ajudado ter mais atletas paralímpicos, tem incentivado a mídia, né? Então é tão importante, porque antes a gente sabe que a mídia fica em cima dos atletas olímpicos, né? Mas a gente está tendo essa visibilidade, isso está ajudando muito o esporte paralímpico. E lá na Índia também a cobertura estava sendo para o país inteiro, né? E tantos outros países estavam fazendo a cobertura lá. Foi assim muito bom porque lá na Índia estava passando o mundial em canal aberto também para todo o Que país. legal. Então eu gostei muito, é importante, né? Porque sempre as pessoas não viu o esporte paralímpico como uma coisa assim, para todos, né? É uma coisa muito fechada, muito preconceito, e então hoje está mudando isso, né? E os resultados que está acontecendo no esporte paralímpico, muitos recordes lá na Índia caíram muitos recordes. O meu, da turca e de tantos outros atletas, foram muitos atletas. Teve o recorde mundial da Uana, que é brasileira, e outros recordes caíram, né? Então a gente vê que o nível é muito forte, porque as pessoas acham que atleta paralímpico treina pouco, tipo, treina pouco e não treina como um atleta olímpico, mas a gente treina do mesmo tanto ou às vezes mais. Então a gente está nesse patamar aí muito forte, né? E espero que a gente tenha cada vez mais visibilidade no nosso esporte. Não é fácil e a gente, né, tá representando o Brasil no mundo afora aí tão bem, tão dignamente, né? E trazendo resultados gigantescos para o país. Aliás, a Uana também, um brilhante resultado, atleta do Amapá, né? Da Sim. estado do Amapá também, da região. Hoje em dia, por ser atleta medalhista, inclusive, você tem acesso à bolsa pódio, a bolsa paralímpica internacional, algo assim para te auxiliar nos treinamentos e nas coisas que você precisa fazer? Sim, sim, hoje eu sou atleta, faço parte do time em São Paulo, Loteria Caixa e também o Bolsa Pode, né? Eu tenho dado resultado porque eu tenho esse apoio e me dá tranquilidade para mim treinar, ter bons materiais, eu consigo ter uma boa suplementação, eu consigo passar no médico, na nutricionista, e isso faz diferença demais na nossa vida como atleta, porque antes eu não tinha resultado, eu não tinha um tênis direito, eu tinha que pedir tênis emprestado, não tinha suplemento, eu treinava sem suplemento, não tinha um tênis adequado, às vezes não tinha tênis de jeito nenhum, pedia meus amigos para me emprestar, então era bem sofrido mesmo, não comia corretamente e agora eu consigo ter uma boa alimentação, então isso que faz a diferença no resultado final. Esse apoio que a gente tem do Bolsa Pod é muito importante demais mesmo. Demorou para você conseguir se adaptar com essa questão da alimentação, principalmente? Agora eu sou uma atleta, eu tenho que mudar totalmente a minha alimentação. Não, porque eu sempre, desde criança eu queria ser atleta, né? E era o meu sonho ter esse apoio que eu tenho hoje, né? E então não foi difícil. Apesar de, tipo, mesmo quando eu não tinha apoio, eu sempre fui disciplinada, mesmo não tendo apoio, né? Porque eu sempre sonhei em ser atleta. Então, mesmo sem apoio, eu sempre fui disciplinada, tentei fazer o meu melhor, mesmo nas condições precárias que eu vivia, sempre
fui disciplinada, independente do que estava acontecendo ali na minha vida, ou sem apoio, sem estrutura, mas eu me mantinha disciplinada, né? Independente da questão esportiva, qual o maior sonho que você conseguiu realizar depois que você foi medalhista, tal, tirando essa questão do atletismo? Quais os sonhos que você tinha que você conseguiu realizar? Olha, não, assim, não é um sonho. Para algumas pessoas não é sonho, né? Que eu já falei, as pessoas falam, nossa, meu sonho era, tipo, ter um guarda-roupa, por exemplo. Que, tipo assim, eu não tinha um guarda-roupa. Eu guardo minhas coisas era numa caixa de papelão, sabe? E eu falei, nossa, um dia eu vou conseguir comprar um guarda-roupa pra mim. E também tênis, né? Eu sempre sonhei em ter tênis bom pra correr. E hoje eu consigo comprar os melhores tênis. E isso eram os meus maiores sonhos. Era o meu sonho de criança, assim. E hoje, você como outra realidade, qual, assim, o que que você pensa como um sonho para a atualidade? Ah, meu sonho é, assim, hoje o meu sonho é ter uma instituição para eu conseguir ajudar outros atletas, porque como eu passei muita dificuldade e eu tô fazendo uma excelente carreira, acredito que eu posso ser, assim, uma ponte aí para a realização de outros sonhos. O meu sonho aí, assim, que eu penso sempre é eu terminar minha carreira e ter uma instituição, ajudar as pessoas a realizar os sonhos dela, porque eu tô realizando meus sonhos e eu sei o quanto é importante e eu sei o quanto que foi difícil. E não precisa ser tão difícil assim, sabe? Tão difícil ao extremo, né? Então acho que meu sonho hoje, o que eu penso para frente é continuar treinando bem, fazer uma excelente carreira aí e quando terminar ter uma instituição social. Ah, sim, instituição, poder, muito bom, né? Quando a gente pode, tem condições de ajudar o próximo, poder Sim. propiciar às pessoas o que nós temos, né? Também compartilhar as experiências. Sim, exatamente. Esse é o meu propósito de vida, né? Eu acho que eu não cheguei à toa aqui, né? E acredito que Deus vai me abençoar para me realizar isso e descobrir outros talentos. E no Piauí, né? Que é um lugar difícil para o esporte, não é valorizado. E eu ainda sofro quando eu vou para lá porque eu vejo que nada mudou, assim, sabe? Eu não gosto muito de ficar muito tempo lá, que ainda tem muitas coisas que eu saí de lá em 2015, de Piauí, mas quando eu volto as coisas estão do mesmo jeito, muita coisa errada, as crianças que moram perto lá da casa que eu morava 15, 12 anos sendo abusada pelos pais, usando droga, isso me magoa muito, né? Porque eu saí de lá era assim e continua, entendeu? Então, e não tem não tem tipo, eles vão para a escola e, por exemplo, de manhã, de tarde fica à toa na rua, faz coisa errada. E tem que ter você tem que gastar o seu tempo fazendo uma coisa diferente. Eu acho que o esporte ele vai conseguir mudar a mentalidade dessas crianças e adolescentes que tá lá a míngua, sem expectativa e sem oportunidade, que lá não tem oportunidade para você, por exemplo, fazer um esporte, sabe? E isso que eu ainda sofro por causa disso, porque eu volto lá e tá do mesmo jeito. O esporte é um incentivo, né, para muita gente, né, mesmo em outros esportes. Jogadores de futebol, por exemplo, que moravam em comunidades, conseguiram, né, quando eram jovens, crianças, e conseguiram fazer uma carreira, por exemplo, né? Então, o esporte realmente ele tem esse dom de levar a pessoa para um bom caminho, fazer com que ele se realize na vida. É uma coisa que acho que só o esporte tem, né? Assim, que consegue É, atrair pessoas para levar para um caminho digno. exatamente. Muda, né? Mudou muito minha mentalidade o esporte, né? Que na minha família, meu pai era alcoólatra, meus tios, meu avô também, os dois, na verdade. Tanto o pai da minha mãe, o pai do meu pai era alcoólatras. Então, tem uma família que é bem complicada e acho que eu escolhi esporte para me fugir disso
e não seguir o mesmo caminho, né? Meu irmão também é alcoólatra, então é bem difícil para mim, porque eu venho de um lugar muito complicado, de uma família que nunca sonhou, então por isso que foi, eu acho que difícil chegar aqui, né? Tá enfrentando duas lutas e espero que quando eu encerrar minha carreira eu consiga ter apoio aí da lei de incentivo, né? E tentar aí fazer esse projeto da minha vida, que é ter essa instituição social e conseguir mudar a vida de outras pessoas lá na minha cidade. Além do CPB, você tem algum apoio também da CBDI, Confederação Brasileira de Desportos para Deficientes Intelectuais? Não, a CBDI não, só apenas o CPB mesmo. Um abraço aí, pessoal da CBDI, aí vamos olhar aí com mais carinho para esses atletas, né? Para atletas, aliás. Eu não sei se você já teve a oportunidade de acompanhar, mas focando um pouquinho nessa questão do deficiente intelectual, o que você acha das Olimpíadas Especiais? Eu acho muito importante, né? E é onde se encontra todos os atletas com deficiência intelectual e para mim é muito importante e a gente faz essa competição e se classifica, né, para o Global Games, que é um mundial só com intelectuais. Então é um momento muito bom. Já fui para o Global Games uma vez. Eles estão agora no Global Games na Austrália. E é uma competição muito boa, a gente encontra os amigos que a gente faz aí nos mundiais, nos jogos, e encontra outras pessoas. E é um momento muito bom, assim, a gente compartilha muita coisa boa. Fala pra gente, Keila, dessa experiência sua no Global Games. Eu fui prata também lá no Global Games e para mim foi uma competição muito boa, porque tava todos os países e todos os deficientes intelectuais juntos, a gente todo mundo junto aí, a gente brincou muito lá e foi uma experiência muito boa aí. Eu não fui para a Austrália agora porque eu cheguei do Mundial, mas eles estão agora lá competindo, foram alguns atletas do Brasil, e acredito que vai vir muito resultado bom também lá, né? Estão na Austrália, o lugar que eles estão é bom para correr, é um lugar bom, clima muito bom. Acredito que vai vir muito resultado aí pro Brasil. E tem até um amigo meu que treina junto comigo, que o nome dele é Robson, ele tá lá e tô na torcida para ele fazer um bom resultado lá. Em que ano que você foi pro Global Games? 2023. 2023. Bacana. Aliás, acompanho aí o pessoal das Olimpíadas Especiais, né? Tem um site aí sobre isso, bem interessante aí o trabalho desenvolvido por eles. Agora, daqui até o Campeonato Brasileiro, você tem quanto tempo agora de descanso, preparação? Eu não tô descansando, já voltei a treinar já. A minha prova, como a minha prova é mais longa, eu não posso descansar agora. Eu tenho que continuar treinando. Não tô treinando forte, mas eu tô treinando. Acredito que eu vou ter férias do dia 22 de dezembro até o dia 5 de janeiro. Mas eu já voltei a treinar, apesar que eu tô sofrendo um pouco com a questão do fuso horário, mas eu já voltei a treinar. Eu treinei hoje no CPB e agora sigo me preparando aí, né, pro Campeonato Brasileiro, que é a última competição do ano, e espero também fazer um excelente resultado no último do ano, né? Quem sabe aí mais títulos, mais medalhas aí no brasileiro, né? Sim, exatamente. Mas Então, medalha nunca é demais. não. A gente que é atleta, a gente acorda e vai dormir pensando em medalhas. Ah, mas isso é o que mantém, né? Título, medalha é o que mantém o atleta, né? Se acabar esse amor pelas medalhas, essa vontade, aí não sei se continua, né? A gente tem que estar com esse pensamento aí, porque o esporte de alto rendimento é assim, você vacilar aqui e ali, você já perde seu posto de primeiro, vai para terceiro, de terceiro para oitavo. A gente tem que sempre estar ligados nos detalhes, né? Eu fiquei muito feliz de ver que nesse Mundial de Atletismo Paralímpico que teve na Índia, né, o Brasil teve um atleta bem jovem, com 17 anos, que foi competir, inclusive ele ganhou uma medalha também, o João Cunha, lá de Santa Catarina. Cada vez mais os jovens aí do Brasil também trazendo, eu gosto de falar, às vezes o pessoal com 15, 16 anos, né, agora com 17 o rapaz conseguiu trazer uma medalha para o Brasil. Isso, ele trouxe duas medalhas. Isso.
Foi 2 medalhas e na prova dele tem bastante os atletas que estão chegando, como eu falei, né? O nível tá ficando forte, a galera bem novinha já tá medalhando, fazendo resultados expressivos. O João é lá do Sul, né? E ele é Camboriú. da categoria de base, então, como eu falo, né? Eu não tive base e acho que é o que falta no Norte e Nordeste, né? Ter uma base para que comece cedo o esporte e tenha resultado, sabe? Porque sem base é difícil. Então, o João é da base, ele vem da base aí dos jogos escolares e já tá a nível mundial. E é o que faz a diferença no esporte é ter a base, né? É base, um incentivo, né? Ela tem a Fundação Municipal do Esporte lá em Camboriú, né? Então ele está conseguindo, né? Agora está meio que já precocemente colhendo os frutos, né? Vamos Sim. dizer assim. E acho que talvez o grande também, uma atleta que a gente não posso deixar de citar também, é a Beth, né? A Beth Gomes também, mais uma vez, mais medalhas aí com a Beth. A Beth, ela é uma máquina, né, de fazer medalha. Quando ela entra na prova, a gente pode esperar medalha, né, da Beth. E a inspiração para mim, né, porque as pessoas falam que a atleta não dura muito, que tem que encerrar a carreira cedo, e a Beth tá aí para provar que não é isso não, que a gente com foco, disciplina e trabalho, a gente pode ir muito mais longe. Ah, sim, né? A Beth, meu, formidável. E é isso aí que você falou. Não, pra ela não tem tempo, não tem. Vai passando os anos e a Beth continua competindo. É, ela é inspiração pra gente da seleção. Muitos atletas aí que competem, né, e conseguem boas medalhas. Bom, Keila, em nome da Rádio Paraty FM, programa Espaço da Inclusão, canal do YouTube da Rádio Teletema, também as outras rádios parceiras comigo, gostaria de agradecer a sua atenção, a sua gentileza aqui de ter nos atendido. Gostaria que você deixasse sua mensagem final, suas considerações, fique à vontade. Bom, quero agradecer, né, pelo convite e espero que todos que estejam ouvindo a gente acompanhar mais o esporte paralímpico. A gente tem competições durante o ano aqui no Comitê Paralímpico Brasileiro e muitas vezes não tem pessoas assistindo, né? Acho que é importante a gente ter esse incentivo e apoio. E a gente sempre tem uma torcida aí, né? Que a gente trabalha duro e tá sempre colocando o Brasil no topo, né, do mundo aí com grandes resultados e acompanha a gente até Los Angeles 2028, né, que vai ser um espetáculo, com certeza a gente vai fazer uma história como não como fez em Paris, e espero que seja melhor ainda. E agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, falando um pouco da minha vida profissional aqui, do esporte e do que ele fez na minha vida. Você quer passar algum contato, alguma rede social? Fica à vontade. Ah, meu contato, minha rede social, Instagram é Keila Barros T20. T20, né? Só para explicar, T20 é a classificação, certo? Sim, isso mesmo. É a classificação aí dos atletas. Tem T11, T12, T13, que é do visual, e o T20, que é do intelectual, só explicando aí para os nossos ouvintes. Então, o Instagram, Keila Barros T20. Isso. Ok, conversamos com a atleta paralímpica Antônia Keila, aqui na Rádio Paraty FM, programa Espaço da Inclusão.